Olá, queridos irmãos e amigos. Eu sou Jaci Ferreira Soares. Mais uma vez estamos aqui para um estudo das Sagradas Escrituras. Hoje nós vamos falar sobre o divórcio. Em quais circunstâncias o divórcio é permitido dentro do cristianismo? Senhor Jesus, isso está registrado no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 19. O Senhor Jesus permitiu o divórcio no caso de prostituição, no caso de adultério, né? Foi permitido o divórcio. E nós lendo ali a epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 7, pode haver assim uma dúvida, pois parece ali haver uma contradição, que o apóstolo Paulo ensinava que a mulher ela está ligada ao marido por todo o tempo que vive. Somente no caso de o marido morrer é que ela será livre do marido. Então, houve inclusive, me perguntaram isso daí, para me explicar essa suposta contradição que há aí entre 19 de Mateus, o ensino do Senhor Jesus, com 7 de Romanos, o ensino do apóstolo Paulo. Vamos analisar os dois ensinos para nós ver se há alguma contradição ou se é meramente uma má interpretação de texto. De antemão, já vou te dizer que é uma má interpretação de texto, não há nenhuma contradição. Fique atento que você vai entender. Primeiro, vamos no texto de Mateus, onde o Senhor Jesus permite o divórcio no caso de prostituição, no caso de adultério. Vamos lá. Aqui no capítulo 19 de Mateus, acerca do divórcio. Eu não vou ler tudo aqui, mas você pode acompanhar na sua Bíblia, né? O Senhor Jesus estava ensinando e alguém chegou para o Senhor Jesus e falou assim, e respondeu ele, disse, chegaram alguém ao pé do... verso 19, capítulo 19 de Mateus, verso 3, desculpa. Então chegaram ao pé dele os fariseus tentando e dizendo, é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? E ele respondendo, disse-lhes, não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea, os fez? E disse, portanto deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Ou seja, vocês nunca leram isso? Aí eles perguntaram. Aí disse, continuou ainda o Senhor, assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separa o homem. Aí eles disseram, então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe ele, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar as vossas mulheres. Mas ao princípio não foi assim. Então aqui o Senhor Jesus disse, Moisés permitiu repudiar a mulher. Ou seja, é uma permissão, não é um mandamento. Moisés não mandou que repudiasse, apenas permitiu por causa da dureza do coração daquele povo. Mas a vontade de Deus não era esta. Então Moisés sabia que essa não era a vontade de Deus, não era isso que Deus queria para o povo. Mas Moisés, a dureza do coração daquele povo, Moisés permitiu o divórcio. Agora, Moisés tinha o Espírito de Deus? Claro que sim. Tudo que Moisés fez foi pela vontade de Deus. E naquele momento era isso que Deus permitiu que Moisés fizesse isso pelo amor do povo. Porque o amor excede o juízo. Então o amor excede tudo. O amor, a caridade triunfa no juízo. Então, juntando uma coisa com a outra, quem prevalece é o amor. O amor de Deus é tão grande que ele permitiu o repudiar, no caso, aqueles homens repudiar a sua mulher por causa da dureza do coração deles, mas essa não sendo a vontade de Deus. Nunca foi a vontade de Deus isso. E o Senhor Jesus disse, aí na sequência, o Senhor Jesus disse assim, eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por prostituição e casar com outra, comete adultério. Então aí o Senhor Jesus só permitiu, no caso, o divórcio agora com uma exceção, só no caso de haver uma infidelidade. Só nesse caso o Senhor Jesus permitiu. Eu vos digo, qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por uma infidelidade, então, e casar com outra, comete adultério. Então, já ficou claro aqui que o Senhor permitiu o divórcio no caso de um adultério. O que o Senhor queria? Ele quer que o homem case e vive o resto da vida. Mas se houve ali uma infidelidade, então há a permissão então para o divórcio. Aí vem então a pergunta, mas e o que acontece então com o que o apóstolo Paulo ensinou lá aos Romanos, capítulo 7? Vamos achar aqui, Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Vamos lá? Pega a sua Bíblia e acompanha comigo. Aqui já no verso 1, diz assim, o apóstolo Paulo disse assim, não sabeis vós, irmãos, pois eu falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem enquanto ele vive? Porque a mulher que tem marido
está ligada pela lei ao marido enquanto ele viver. Mas se o marido morrer, ela está livre da lei do marido. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está falando aqui, irmãos, ele não está dando ensinamento a respeito de divórcio. É isso que precisamos entender. Nós temos que ler o texto e o contexto para nós entender. É muito bom nós analisar aqui uma carta, para quem ela está sendo direcionada, o contexto da época, para nós entender. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Que ele está dando ensinamento a respeito de divórcio? Ele está dando ensinamento como que o homem deve, em quais circunstâncias ele deve separar da mulher ou não? Não, não é isso que ele está falando. Ele está pegando aqui um gancho. Ele falou assim, não sabeis vós? Eu estou falando com quem conhece da lei. Por que ele está dizendo isso aqui no capítulo 7? É uma sequência de pregação. Ele vem, essa linha de raciocínio que ele está trazendo, ele não iniciou ela aqui. Ele está vindo há tempo com ela. Você pode pegar o capítulo 6 todinho. Ele está falando ali da união de Cristo, a nossa união com Cristo. Conforme nós abandonamos o mundo, morremos para o mundo, morremos para a lei e fomos sepultados em Cristo pelo batismo. Na sua morte nós fomos sepultados, morreu o velho homem e nós nascemos uma nova criatura para servir o Senhor em novidade de vida. Então ele nesse teor dessa pregação, ele vem dizendo que agora nós não estamos mais sujeitos à lei, nós não estamos mais agarrados na lei, porque nós morremos para a lei, agora nós estamos em Cristo. E aí nessa explicação ele pegou um gancho. Aí ele disse assim, não sabeis vós, irmão, eu estou falando com vocês que conhecem da lei. Vocês não sabem que a mulher está ligada ao marido por todo o tempo que vive? Mas morto o marido, ela está livre do marido para ser de outro homem. Ela não será considerada adúltera se casar com outro homem. Assim somos nós. Nós agora já estamos livres da lei. Porque agora nós estamos em Cristo, ou seja, a lei já morreu. A lei já acabou. Então, como nós estávamos presos na lei, mas ela já morreu, agora nós estamos em Cristo. Nós não somos adúlteros por nós estar em Cristo, por nós estar na graça, por nós não ser participante dos frutos da lei, das obras da lei. Nós não somos adúlteros, nós não erramos por isso. Por quê? Porque já morreu e nós já estamos livres. Entendeu? Os irmãos estão entendendo? É como que uma mulher, que ela está ligada ao marido, mas se o marido morrer, ela é livre para casar com o outro. Assim somos nós. Nós éramos da lei, nós estávamos agarrados na lei. Mas como agora a lei já morreu por causa da morte de Cristo, e nós nascemos uma nova criatura em Cristo, nós agora estamos casados com Cristo e não dependemos mais das obras da lei. Não somos adultos por não participar da lei. É isso que ele estava ensinando. Então aqui ele não está abrindo aqui um espaço, um ensino a respeito do divórcio, a respeito de casamento. Não é isso que ele está. Não é esse o foco do ensino do apóstolo Paulo. O foco do ensino aqui é nós não estamos na lei, mas nós estamos na graça. Nós não estamos no mundo, nós estamos em Cristo. Consegue compreender? E o apóstolo Paulo podia até ir mais longe um pouquinho. Ele poderia dizer assim, a mulher está ligada ao marido por todo o tempo que vive, exceto no caso do marido morrer. Ou ele dá para ela uma carta de divórcio. Qualquer um desses dois itens, ela estaria livre do marido. Mas como ele estava focado na morte de Cristo, que já morreu de fato, nós morremos para a lei morreu para nós, então ele citou isso como exemplo. A mulher está ligada ao marido por todo o tempo que vive, mas simplesmente morrendo o marido, ela já está livre. Assim somos nós, estávamos ligados na lei, mas agora nós estamos em Cristo. Então ele poderia ter falado isso, mas como esse não era o objetivo, como o objetivo aqui não era divórcio, não era casamento, então ele citou, ele omitiu, no caso, essa segunda parte. Ah, mas isso não pode acontecer, isso é tão simples de acontecer, em todas as escrituras nós achamos isso. Um fato tão simples que eu vou citar para você agora, uma omissão, se você pegar a respeito do divórcio mesmo, nós lemos aqui em Mateus, né? Mateus 19, que fala assim, que o Senhor Jesus falou, qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. Quando Marcos falou essa mesma escrita, ele omitiu de falar essa exceção. Ele só falou, Marcos falou assim, pode ler lá Marcos, no livro de Marcos, capítulo 10, verso 11. Marcos disse assim, qualquer que repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério. Ele omitiu aquela parte, aquela exceção, a não ser por causa de prostituição. Ele não falou isso. Mas ele pecou por não falar isso? Não, ele não pecou. Ele simplesmente, o foco naquele momento não era esse. Mateus, por exemplo, já escreveu e especificou, a não ser por prostituição. O Senhor Jesus deixou bem claro, por prostituição pode, um exemplo, né? Marcos não falou isso. Deixa eu ver se está fácil aqui, para não ficar longe o comprido vídeo demais, muito grande, mas achei rapidinho aqui. Deixa eu guardar essa outra Bíblia aqui para não ficar pesado para mim aqui. Aqui diz assim, Marcos 10, verso 11.
Disse assim, ó, o mesmo assunto lá de Mateus 19, só que aqui agora é relatado por Marcos. Marcos disse assim, verso 9, porque Deus, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Aí quando chegou em casa, ó, e em casa tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disso mesmo. E ele lhes disse, qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adultera. Ou seja, morreu aqui. Se não tivesse aquela escrita, vocês já imaginaram? Se não tivesse aquela escrita de Mateus, que complicação que nós íamos fazer hoje só com esse versículo isolado? Porque Marco omitiu aqui, ele não falou a questão a não ser por prostituição e adultério. Pode até acontecer que Mateus também deixou de falar alguma coisa. É o caso que eu estou dizendo para vocês. Lá, apóstolo Paulo, lá, ele não falou isso, porque ele poderia ter falado, a mulher está ligada ao marido por todo o tempo que vive, mas morto o marido, ela está livre do marido. Ou se caso o marido vivo lhe deu uma carta de divórcio. Ele podia simplesmente falar isso, mas ele omitiu. Por que ele omitiu? Porque na lei da época era assim. Por que eu sei disso? Porque na lei era assim. Ele falou assim, eu estou falando com quem conhece a lei. Vocês sabem do que eu estou falando. E eu conheço o contexto histórico. E você pode conhecer. Então é muito importante você conhecer o contexto histórico de alguém que está narrando aquela história ali para você entender. O apóstolo Paulo, ele não está dando ensinamento a respeito de divórcio nem de casamento. Ele está falando do casamento nosso com Cristo. Espero que isso ficou bem claro. Agora, só para não ficar dúvida nenhuma, quando o Senhor Jesus disse assim, quando eles perguntaram para o Senhor Jesus, é lícito nós repudiar a mulher por qualquer motivo? Ele falou, não, de jeito nenhum. Ele falou, por que então que Moisés permitiu? Aí, quando Moisés permitiu, está lá em Deuteronômio, se eu achar aqui nesta Bíblia aqui, Deuteronômio, capítulo 24, diz assim, ó, eu vou ler nessa edição de King James, porque se nós pegar João Ferreira de Almeida, lá fala assim, foi permitido dar-lhe carta de repúdio. Aí eu vi algum comentário, alguém dizendo assim, que repúdio é uma coisa, divórcio é outra. É um grande equívoco, né? Temos que cuidar, irmãos, com o sistema religioso, com religiosidade. Às vezes alguém quer te prender num sistema religioso, e isso é muito perigoso, tá? É uma armadilha que o adversário usa, a religiosidade. Precisamos estar libertos disso e estar ligado em Cristo. Aqui diz assim, ó, Deuteronômio 24. Lembra que isso aqui está na lei, na época da lei, foi aqui que Moisés permitiu o divórcio que falaram com Jesus lá na frente. Então aqui diz assim, ó, quando um homem tomar uma mulher e a desposar, e acontecer dela não encontrar benevolência aos seus olhos, por ele ter encontrado nela alguma impureza, então ele lhe escreverá uma carta de divórcio e a entregará em sua mão e a despedirá de sua casa. Então, aqui na edição João Ferreira de Almeida, fala assim, se um homem casar com uma mulher e ele achar ela feia, então ele faz uma carta de repúdio e dá para ela e despede ela da sua casa. Então, foi liberado fazer isso. O homem casou, mas essa mulher, não estou achando ela feia, não gostei mais dela, ela não está bonitinha não. Faz uma carta de divórcio e libera ela, simples assim. E isso o Senhor Jesus disse, não é assim que Deus quer. Deus não quer essas coisas. Deus quer que o homem casou, se tornou uma só carne, viva até a morte o separe. Essa é a vontade de Deus. Então eu digo, qualquer que separar da mulher, a não ser por causa de prostituição, então, e casar com outro, ele comete adultério. Então ficou claro que o Senhor Jesus não aceita essas coisas. Isso não deve ser feito. Você não deve repudiar a sua mulher por qualquer motivo. A não ser no caso de prostituição e adultério, e vice-versa. Você repudiar a sua mulher, ou sua mulher repudiar o marido. Certo, irmãos? Mas, de qualquer forma, ficou permitido o divórcio. O divórcio é sim permitido, tá? Aquele que é divorciado, que nem alguém me perguntou aqui, mas o divórcio e agora? O que eu vou fazer? Vivo em pecado, então vou morrer em pecado, eu não vou para o céu? Não, Deus ama a tua alma e você não vai morrer em pecado. O divórcio é sim permitido. Se por questão de religiosidade alguém não aceitar o seu divórcio, mas o Senhor Jesus te aceita. Entrega o teu coração ao Senhor, o Senhor te aceita, e para entrar no céu, você é servo de Deus. Contrai o seu novo matrimônio e seja fiel nele, e o Senhor amará a tua alma. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.